Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem fala é a missionária Marta, amém? Glória a Deus, hoje é dia 26/9/2024. Amados, o Senhor segue falando da mesma forma, com frases, né? Ele me dá sonhos e me fala determinadas frases. E quando eu acordo, eu continuo lembrando dessas frases, assim, porque fala de uma maneira muito forte. Então, eu escuto, constituirei juiz entre as nações. Essa foi a frase que ele me falou. Então eu levanto e começo a meditar nessa palavra e o Senhor me leva no Velho Testamento para me mostrar que no Velho Testamento era constituído juízes sobre as nações para julgar, né? Então a Bíblia fala de 15 juízes, inclusive Débora, que era uma mulher, também era juíza em Israel, como também o profeta Samuel, que foi levantado como juiz também. Glória a Deus, aleluia, por isso, não é? Então, o Senhor começa a me lembrar do Velho Testamento, no tempo da lei. No tempo da lei é necessário estabelecer juízo sobre esse tempo. Então, no tempo da graça, você vê que o Senhor não utiliza juízes, não é? No tempo da graça não há juízo. Mas o Senhor está falando de novo que vai estabelecer juízo sobre as nações. Por que exatamente o Senhor está falando isso, que vai estabelecer juízo sobre as nações? Justamente porque você já escutou falar que a graça termina? Que a porta da graça fecha? Justamente por isso. Quando não estamos sobre a graça mais, a lei vai começar a regir, tá? A lei vai ser estabelecida de novo. E o Senhor começa a me ministrar, falar comigo, que nos anos da tribulação e da grande tribulação, começa o tempo da lei de novo. Porque a porta da graça fecha, e na hora que a porta da graça fecha, todos os que ficaram de fora estão em pecado. E estar em Cristo é estar debaixo da graça. E estar em Cristo é não pecar mais. E se eu não peco, que condenação há? Que lei pode vir me julgar se em mim não há nenhuma condenação? Porque eu não estou pecando. Porque a pessoa, na realidade, ela volta para a lei, para ser julgado conforme a lei, quando há pecado. Mas se não há pecado em mim, como vou ser julgado? O Senhor não vai me julgar, porque não tem como eu me condenar, porque eu estou em Cristo, verdadeiramente em Cristo. Por isso a necessidade de nós estarmos verdadeiramente em Cristo, não pecar mais. Se você é de Cristo, você não peca mais. Vamos ver referência bíblica a respeito disso? Explica melhor, não é? Então, o Senhor fala, constituirei juiz entre as nações. Se entende por constituir, é colocar, outorgar a alguém em uma nova posição, não é? Então, o Senhor vai levantar alguém em uma posição de juiz para julgar sobre a terra. Em Juízes 2,16, fala assim, suscitou, levantou, é o mesmo que levantar. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que pilharam. 17, contudo, não obedeceram aos juízes
Então, eles não obedeceram aos juízes no tempo da lei. Eles não obedeceram à lei, né? Eles andaram em desobediência debaixo da lei. Então, o Senhor levanta juízes nesse tempo para governar as nações e trazer libertação às nações. Eles não podiam mudar a lei, o juiz não podia mudar a lei. Ele tinha que julgar conforme a lei de Moisés, a lei do Senhor, conforme a palavra do Senhor tem que ser julgado, né? Josué, ele foi um rei, né? Juiz que julgou Israel, que viveu até a morte, até a chegada de Saul. E o mais notável juiz, sacerdote, foi Samuel. E rei que governou foi profeta Samuel. Ele também exercia nesse chamado de profeta. 1 de Samuel 8:7 fala assim: disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, porque para eu não reinar sobre eles. Então eles não rejeitaram Samuel como rei, como juiz sobre eles. Eles rejeitaram a Deus. Por quê? Quando Deus levanta um juiz sobre as nações, quando Deus levanta um sacerdote, quando Deus levanta esse que o Senhor levanta, a voz que ele soltar vai ser a voz de Deus, porque ele vai estar sendo instruído por Deus. No entanto, o compromisso desse juiz, desse sacerdote que o Senhor levanta com Deus é muito grande, porque eles têm que estar em conexão com o Espírito de Deus, porque ele não pode falar algo ou fazer algo que Deus não tenha outorgado ou tenha permitido. Tem que haver essa conexão com Deus, porque ele vai ser na terra a própria voz do Senhor, para executar os juízos, para compreender e ter o discernimento do que deve fazer e o que não deve fazer, como deve aconselhar e como não deve aconselhar. Porque isso tem que vir do Senhor, não pode vir de mim, né? Por isso que a gente, quando está à frente pregando ou evangelizando ou fazendo algo, fazemos conforme a vontade do Senhor. Se eu venho entregar uma mensagem, eu entrego uma mensagem conforme a vontade do Senhor. Os versículos o Senhor é quem me dá. A palavra e o entendimento dessa palavra é o Espírito Santo de Deus que me dá, para falar o que Ele quer que seja falado. Porque senão eu vou ficar aqui falando um monte de coisa, e talvez muita coisa muito bonita, mas que vai sair do meu coração, da minha inteligência, do meu intelectual. E isso Deus abomina. Deus não quer que nós sejamos nossos próprios deuses, não. E andamos em nossa própria direção. Ele quer que andemos na direção dele. Por isso essa necessidade de Deus levantar pessoas que seja segundo o coração dele, como Davi. Porque Davi foi assim, ele reinou assim. Ele também foi juiz e julgou. Tá entendendo? Então ele tinha essa autoridade dada não só no reino terrenal, né? Mas por Deus, porque Deus o levantou como autoridade. Assim como Deus vai levantar esse juiz do final do tempo com autoridade e poder. Quem é esse juiz? Então, o juiz no Velho Testamento era colocado para reinar, para governar, né, com a direção do Senhor. Quando falamos de juiz, lembramos da palavra juízo, não é? Julgar. Se é necessário um juiz, então vai haver um julgamento. Você logo lembra de tribunal, lembra de justiça,
não é? Quando falamos em juízo. E o que é o nosso Deus? Ele é o juiz, ele manifesta a justiça, ele julga, não é assim? Então estamos entrando num tempo de juízo sobre a terra, onde o próprio Deus é juiz e ele julgará. A consequência do seu julgamento se manifesta como juízos, cumprindo assim a própria anunciada, a profecia anunciada na Bíblia, né? Vemos Deus atuante nesse tempo do julgamento. Então vamos entrar no tempo de juízo e o Senhor Deus vai ser atuante, como atuava no Velho Testamento, com juízos, né? Lembra de Jonas, que vai lá e declara juízo sobre Nínive e fala que eu vou destruir vocês. Vai lá e declara juízo, eu manifestei juízo sobre Sodoma e Gomorra, porque foi abominação para mim o pecado deles. O pecado deles chegaram até o mais alto da minha cabeça. Chegaram até aqui em mim, já estou farto desses pecados, já não aguento, mas já não suporto mais. Então o Senhor vai e executa juízo. E como que ele executa juízo no Velho Testamento? Sodoma e Gomorra é um exemplo claro. A mulher de Ló, que desobedeceu, mesmo tendo para ela, porque ela foi redimida e ela foi resgatada, mas ela resolveu olhar para trás, ela resolveu desobedecer a ordem do anjo do Senhor, do mensageiro do Senhor, e olhou para trás. Então, recebeu juízo sobre a sua vida. Então, o pecado, no pecado nós recebemos juízo. Porque o pecado nos coloca automaticamente debaixo da lei para sermos julgados, não é? Glória a Deus, aleluias. E vemos Sodoma e Gomorra. Deus fala, vou manifestar juízo, mas todos manifestam com arrependimento. Então, o que vai acontecer no final dos tempos? O Senhor está falando, eu vou manifestar juízo sobre essa terra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e mandando os profetas falar. E o que acontece? O povo realmente está fazendo igual Nínive, o povo de Nínive, vestindo de pano de saco, significa humilhando, buscando a Deus, chorando e arrependendo, arrependimento. O povo está se arrependendo? Não. O povo está pedindo perdão a Deus? Verdadeiramente? Se estão pedindo, eu creio que tem muitas pessoas que estão realmente em arrependimento, em espírito de arrependimento nesse último tempo. Mas existem pessoas que o arrependimento deles são superficial, da boca para fora. O Senhor quer que manifestemos no nosso coração. Porque Ele analisa, é o nosso coração que tem valor para Ele, é o que está aqui. Não o que sai da minha boca, não algo superficial. Porque Deus, Ele não quer, Ele vai avaliar nosso coração e nossa mente justamente para ver se em nós há mentira. E para Ele não tem como esconder nada. Glória a Deus, aleluia. Então, então Ele vem nesse tempo julgando e sentenciando. Os desastres naturais, as guerras, as aflições que isso tudo traz, as tribulações que isso tudo traz, por exemplo, aumento de preços, pessoas passando dificuldades para poder honrar com os compromissos da casa, os compromissos que fizeram com as contas, não é? Isso não traz uma tribulação, isso traz aflição. E aflição é tribulação. Estamos sendo atribulados por isso, não é? E não somente por isso, mas por outras coisas. As pestes também é tribulação. E as pestes, as enfermidades, tudo que se manifesta, são juízos de Deus que se manifestam sobre a terra. Não tem como não falar que não, porque a palavra confirma isso. Por misericórdia ao povo, buscando que se arrependam dos seus maus caminhos e voltem para Ele. Por isso que Ele manifesta os juízos sobre a terra, por misericórdia.
para por misericórdia daqueles que estão em pecado, que aqueles que não estão em Cristo, daqueles que dizem que estão em Cristo, mas na verdade não estão e continuam pecando. Por misericórdia a eles, para eles voltar, para eles ver os sinais, para eles serem atribulados e eles voltarem. Então o Espírito do Senhor me disse: estabelecerei juiz sobre as nações. E ele me mostrou que voltaremos a viver o que se viveu no passado, com uma diferença. Ele estabelecerá juiz da parte dele, que julgará entre as nações. Falará por ele, assim como Samuel, que era a voz de Deus na terra. A diferença é que os governos terrenos estarão atuantes, tá? Não haverá mudança nos governos. O juiz que estabelecerá, quem estabelecerá esse juiz será o Senhor. Quem é esse juiz? Quem será esse juiz que o Senhor estabelecerá nesse fim do tempo? O Senhor não fará nada, amados irmãos, que não esteja escrito aqui. Se ele fala que vai estabelecer um juiz novamente, está escrito aqui esse juiz. E nós vamos descobrir em nome de Jesus. Em Apocalipse, a gente vê quem declarando juízo sobre a terra? A gente vê as duas testemunhas, trazendo o juízo de Deus sobre a terra. Assim como aconteceu em Êxodo, acontecerá nessa última semana de Daniel. As duas testemunhas em Apocalipse serão estabelecidas como juiz sobre as nações para julgar com juízo. Em Apocalipse 11:6 fala assim: elas têm autoridade. Então, deu toda a autoridade para elas. Autoridade em quê? Para fechar o céu. Olha a autoridade no céu. E olha o que mais que fala. Terão autoridade sobre o céu e a terra. Na terra também. Então, todos os elementos da terra estarão debaixo da autoridade deles. Por que todos os elementos? Porque a água vai se converter em sangue. Eles podem fazer qualquer coisa que eles sentir de fazer, eles podem fazer. Agora, olha aqui. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelo. Eles podem dar ordem, por exemplo, para a vegetação não crescer mais. E não vai crescer. Então, tudo vai se sujeitar à autoridade deles. Por quê? Eles estarão completamente debaixo da autoridade de Deus. Tudo que o Senhor mandar eles fazer, eles vão fazer de acordo com a ordenança do Senhor. Compreende? Eles vão, claro, vão executar de acordo com o seu desejo, mas com a autorização do nosso Deus. O Senhor falou sim, isso será feito. Tantas vezes quanto quiserem, até que se cumpra o tempo do seu testemunho, da sua profecia. O Senhor me ministrou o seguinte. Olha a visão que o Senhor me deu, que bonito. Vi a lei em uma visão constituída em uma rocha. Vi essa rocha se transformava em uma forma redonda, de uma forma redonda para uma pedra angular, que tinha 4 lados. E vi que essa pedra era o fundamento de todas as coisas, e todas as coisas estavam fundadas nela. A lei estava nela e ela era a própria lei. Esse fundamento era o fundamento que está debaixo dos nossos pés. Compreende? Era o fundamento da terra. Era todo esse fundamento. Vi que a terra e tudo que nela há foi estabelecido a partir dessa pedra fundamental. Vi essa pedra, essa rocha que era Cristo. Então me mostrou o Senhor sobre a lei e me falou da graça em relação ao tempo do fim
e a última semana de Daniel e os últimos 7 anos como será. Me disse, antes de Cristo estavam todos debaixo da lei. Já a lei era a autoridade que regia e governava o meu povo. Foi necessário que viesse Cristo para sustentar todas as coisas nele, ou seja, tirar o que se sujeitava à lei para fazer com que se sujeitasse a ele. Através disso, reunir todas as coisas nele. Mas assim como rejeitaram a lei, desviando dela no Antigo Testamento, não andaram segundo a graça, rejeitando a pedra fundamental e os seus fundamentos, voltando assim a querer mais a lei que a graça. Então, será estabelecido nos últimos 7 anos um tempo sem a graça, para que os que rejeitaram representantes dela, os que rejeitaram o representante dela e não quiseram andar conforme os meus estatutos e leis e fundamentos, devido a isso, esses últimos 7 anos estarão todos debaixo da lei novamente, onde a lei estará operante sobre as nações. Romanos 2,12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. É interessante analisar sobre isso, porque os que estão em Cristo verdadeiramente, Cristo já justifica eles e eles não pecam. Se não pecam, não tem sobre eles a lei, o governo da lei, porque quem governa na vida dele é Cristo, é a graça. Glória a Deus, aleluia. É interessante o seguinte, na Índia eles não têm lei de trânsito. Então, se você ver os vídeos, eles vão passando, cada um vai passando por um lado e uma bagunça, mas uma bagunça ordenada, ninguém bate ninguém e eles vão entrando, o outro vai saindo, os carrinhos, você fica com medo de bater e não bate em ninguém. Mas e se acontece uma batida aí no trânsito da Índia? Como que eles vão fazer? Se não tem lei, não tem como ir perante um juiz e reclamar, porque não existe lei de trânsito. Não existe uma lei aí para eles que fala assim, olha, se você passou aqui, atravessou esse sinal vermelho, você infringiu uma lei, infringiu uma regra. Na Índia não existe essa regra. E se não existe uma regra, não tem como você reclamar, porque eles não estão debaixo de nenhuma lei. Então, olha, você me bateu, sim, desculpa, isso aconteceu, tá. Você vai me pagar? Pago e tal. Então, eles se resolvem entre si, sem a necessidade de ir a um tribunal, porque não existe lei. Tá entendendo? Para você ir a um tribunal reclamar algo, isso tem que existir uma lei para que você possa reclamar e regir debaixo dessa lei. Não sei se eu estou conseguindo me explicar bem, mas vamos continuar em nome de Jesus. Não sei se vocês estão entendendo, se eu estou me conseguindo explicar bem. Então, se não há lei, tampouco posso infringir uma lei que não existe. Como pode um juiz cobrar algo fora da lei? Agora se explicou melhor, né? Em 1 de João 3,4 fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Tá vendo? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu peco, eu estou transgredindo uma lei de Cristo. Por quê?
Cristo não falou que ele não veio abolir a lei? Por que ele não veio abolir a lei, mas a gente vive no tempo da graça? Por os que estão nele, não estão debaixo da execução de uma lei, porque não pecam mais. Mas os que estão em pecado, a lei está sobre eles para cobrar deles a infração desse delito. Compreende? Porque eles estão transgredindo a lei. Mas se eu não transgrido a lei, por que eu vou ser cobrada de algo que eu não estou fazendo? Ou algo que eu não estou cometendo, não é? O 5. Sabeis também que ele é Cristo e se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, ou seja, todo aquele que não peca está debaixo da graça. Tá entendendo? O pecado não coloca, ou seja, o pecado que nos coloca debaixo da lei, já falei isso, né? Então, aí somos julgados. O inocente não necessita ir ao juízo, porque contra ele não há nenhuma condenação, acusação. Lembra do versículo que fala que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo? Não há condenação. Não tem como vir com a lei para mim que estou verdadeiramente em Cristo, porque não há acusação contra mim, porque eu estou verdadeiramente em Cristo. Mas se eu pecar, eu já caio automaticamente debaixo da lei. Mas o que Cristo fala? Vai lá, pede perdão, se arrepende e se limpa desse pecado. Compreende? Para estar de novo debaixo da graça, para voltar debaixo da graça. Glória a Deus, aleluia. Então, Cristo é essa porta da graça que você tem acesso. Quando você peca, você se arrepende e automaticamente essa porta está aberta, eu posso entrar de novo. Tá entendendo? Por quê? Porque podemos pecar todos os dias, consciente e inconscientemente. Mas a porta da graça está o quê? Aberta, me dando acesso todo o tempo. Então, se eu pequei hoje, equivoquei, ou fiz algo, considerei algo que era pecado perante ao Senhor, eu posso voltar porque a porta da graça está aberta. Mas quando o Senhor fala que a porta da graça vai fechar, eu já fiz uma pregação a respeito disso muito bonita da porta da graça, que ela já está fechando já, não demora, são poucos dias que vão manter aberta a porta da graça. O que acontece? Quando ela fechar, todos vão estar debaixo da lei. E quando ela vai fechar? Quando o Senhor faz essa separação, o Senhor está fazendo essa separação. Os que verdadeiramente estão nele e os que não estão. Por isso ele está pedindo santificação, purificação. Santifica e purifica para você entrar para a porta da graça. Você entrou na porta da graça, a gente fecha a porta, você fica dentro. Você ficando dentro, quando vier a grande tribulação, você não vai passar pela grande tribulação. Agora, se você está de fora da porta da graça, se você está pecando, não está em santidade, não está com as vestes limpas, você vai ficar de fora da porta da graça. E de fora da porta da graça, a porta da graça se fechou, então não vai haver graça mais. Essa porta da graça não vai estar aberta. Então você vai ter que passar pela tribulação. Então vocês vão estar debaixo totalmente da lei novamente. Isso me explicava o Senhor. Compreende? Porque os que resistiram andar em Cristo, andar de acordo aos estatutos, os mandamentos do Senhor, obedecer o Senhor em tudo, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o irmão como a ti mesmo. Os que rejeitaram, que não colocaram atenção, uma palavra para expressar melhor isso, os que estão apagados,
os que não estão com a chama acesa, os que não estão na presença de Deus, que é a presença dele que vai nos guardar desse tempo de tribulação. Vão passar por esse tempo de tribulação, aonde a lei do Senhor vai reger. Por isso o juízo que vai acontecer. Em Romanos 10:4 fala assim: porque o fim da lei é Cristo. Opa, que é isso? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê e não peca mais, você não está sobre a lei, porque Cristo é o fim da lei. Eu estou nele. Então, a lei não manda mais sobre mim, mas eu cumpro a lei. Eu obedeço a lei. Eu ando conforme os mandamentos, os estatutos e a lei de Deus. Porque eu faço isso por amor e não por obrigação. Porque sendo de Cristo, eu cumpro a lei também, como ele cumpriu. Por isso ele fala no seu versículo que ele não veio revogar, ele não veio anular a lei e os profetas, ele veio cumprir nele mesmo. E se eu estou nele, eu estou debaixo da graça, eu estou nele. Compreende? Deu para compreender? Em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Por que a lei e os profetas? Por que os profetas também? Porque no último ano, nos últimos 7 anos de tribulação, a lei e os profetas vão estar regindo. Por isso o Senhor está levantando profetas, porque é o tempo de levantar profetas. Compreende? A palavra do Senhor fala que ele não executa nenhum juízo sem antes anunciar através de seus profetas. Por isso, ele começa usando profetas para anunciar o que vem, para alertar, para ser trombeta, para anunciar à igreja o que está vindo. Acorda a igreja, desperta a igreja, acorda a igreja. É aquela voz que gritou, tá? É a trombeta, aquela voz que gritou, desperta que o noivo vem, na parábola das virgens. Então, isso é a voz dos profetas. É a voz do espírito de profecia que anda sobre a terra. Ó voz que clama no deserto. Essa é a voz que clama no deserto, que é a voz da profecia. Não vim para revogar a lei, senão para cumprir. Então, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todos os estatutos e todos os mandamentos. Tá entendendo? Nos ensinando a estar nele e cumprir também. Mas não cumprimos da forma que antigamente cumpria. Cumprimos por obrigação. Não cumprimos por obrigação, cumprimos por amor a ele. E se você faz algo por obediência e por amor, você faz com gosto, você faz com alegria, você faz com amor, com satisfação. Tá entendendo a diferença? Não por obrigação, você faz por amor. E quando você faz por amor algo para o Senhor, isso não te custa. Isso é satisfatório, isso não te dói, isso é satisfatório. Agora, os que estão debaixo da lei, quando eles vão cumprir a lei debaixo da lei, isso traz que eles não têm esse gozo completo de cumprir essa lei, porque não há neles o entendimento espiritual de cumprir essa lei por amor a Deus. Porque se fazemos isso, fazemos por amor a Cristo. Obedecemos e estamos, cumprindo por amor a Cristo. Por isso amamos nossos irmãos como a nós mesmos. E amar nossos irmãos como a nós mesmos é perdoar. Se você tem rixa com alguém, você não perdoou. Você está debaixo da lei, não debaixo da graça. Você não está em Cristo. Por isso que o Senhor está mandando, limpa o coração, limpa o seu coração. Limpar as vestimentas, limpar nosso coração. Não é essas vestimentas. Não é essa vestimenta. É o coraçãozinho. Amém?
Romanos 13:10 fala: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o cumprimento da lei é amar. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o que você está fazendo? Ama o seu carro. Seu carro está em primeiro lugar. Eu tenho que levar no mecânico, não posso tirar uma hora para orar, não posso ler a Bíblia porque não tenho tempo, tenho que cuidar de filho, casa. Então você está colocando a sua casa, seu filho, todas as coisas terrenais em primeiro lugar. Então você não está amando a Deus em primeiro lugar. Porque você não coloca Ele em primeiro lugar. Compreende? Devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então isso vocês têm que consertar em nome de Jesus se vocês querem ficar dentro das portas da graça. Glória a Deus, aleluia. Então, amados irmãos, o que acontece com as duas testemunhas? Elas vão estar declarando, elas vão ser o juiz nesse tempo. De acordo com tudo que o Senhor mandar, eles vão executar nesse tempo. Por isso o Senhor nos levanta e nos levanta para falar. São mensagens atrás de mensagens falando: igreja, acorda. Acorda. Acorda para quê? Acorda, vocês estão pecando, vocês não estão colocando Deus acima de todas as coisas. Vocês têm prioridades na vida de vocês que são maiores que o seu Deus. Vocês falam que ama a Deus de boca para fora, você não está entendendo que você faz isso todo o tempo? Você não está entendendo que você tem desculpa para as coisas do Senhor? Sempre deixa para depois? E que para você buscar Deus uma vez por semana ou talvez uma vez por mês é suficiente? Glória a Deus, aleluia. Entende? É isso que as pessoas estão fazendo. É isso que a igreja está fazendo. Levando um evangelho leviano. Levando uma vida com Deus leviana. Tá com uma lâmpada quase apagando, não tem azeite porque não lê a palavra, não busca discernimento, preocupa mais com a vida dos outros, com as fofocas, às vezes nem é fofoca que você está fazendo, às vezes é estar atento demais à conduta dos outros, ao pecado dos outros, com o julgamento, e não olha para vocês mesmos e busca estar na presença de Deus, é conectar com o Senhor. Deixa de deixar que os seus pensamentos andem voando, pensando na morte dos bezerros. Coloca sua mente em Cristo todo o tempo, meditando nele de noite e de dia, com adoração, com súplica, com jejum, com oração. Acende essa lâmpada. Começa a se colocar em condição, volta para Cristo. Porque vocês estão dentro da igreja, mas não estão em Cristo. Vocês são idólatras, idólatra o pastor, porque você gosta da forma que ele fala. Você gosta das lições de moral que ele dá, porque muitos aí têm se levantado em altar com lição de moral, porque eles usam a palavra de Deus para dar lição de moral nos outros. Porque a palavra de Deus que sai da boca de Deus já não sai mais da boca desses instrumentos. Eles estão em si mesmo. Eles estão pela intenção dos seus corações. E vocês seguem, não têm o discernimento para poder saber, olha, isso aqui eu não devo escutar. Isso não está bem. Não tenho discernimento para saber se isso é de Deus ou não é, se essa mensagem eu posso escutar ou não. Hoje nós temos que fazer uma seleção das coisas que andamos vendo. Vocês ficam no TikTok por horas vendo coisas vãs. Coisas que não traz edificação.
Coloca um filtro, escuta o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai te falar o que você pode e o que você não pode ver. A palavra ou seja, o profeta que você pode escutar e o que você não pode escutar. Porque estão entregando, muitos servos do Senhor, estão entregando pão podre, pão velho, alimento que não serve e que a única coisa que serve é para trazer contaminação à sua alma. Não te vai trazer essa claridade, não vai abrir sua mente, não vai abrir seu discernimento. E outra coisa que o Senhor me falou ontem, que existem muitos profetas aqui no Brasil que estão utilizando mensagens de injeção de ânimo, usando a palavra do Senhor para dar injeção de ânimo. Isso não é a palavra do Senhor genuína. Isso é injeção de ânimo usando a Bíblia. Pode que muitas palavras sejam usadas através da Bíblia por ele, Senhor, para dar ânimo. Mas tem muitos manipulando a palavra do Senhor para dar injeção de ânimo para eles crescer, para eles aparecer. Porque não é Deus que está aparecendo através deles. Porque são mal intencionados. Utilizam a palavra do Senhor para fazer sucesso, para estar aí andando de igreja em igreja e sendo, olha, vamos ver o profeta. O Senhor tem muita coisa para poder falar. Glória a Deus, aleluia. Mas nem tudo que está sendo entregue vem da parte do Senhor. E nós temos que ter discernimento espiritual para saber disso. Busca discernimento espiritual. Começa a buscar discernimento espiritual, porque para que essas coisas não comprometam a sua salvação. Disso depende a sua salvação, de ter discernimento. Do que escutar, do que não escutar, do que fazer, do que não fazer. Ser direcionado totalmente pelo Senhor. E estar totalmente na sua presença. Amém, amados? Essa mensagem é para vocês. A porta da graça vai fechar. E quando feche, as pessoas que não estiverem dentro dessa porta vão sim ou sim passar pela grande tribulação. E não vai ser fácil. Glória a Deus, aleluia. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um abraço grande.